Quantos querem coisas novas? Amém? Glória a Deus. Esteja motivado realmente para receber coisas novas na tua vida. Queridos, nós precisamos realmente receber tudo aquilo que Deus tem reservado e preparado para nós. Quantos querem então coisas boas? Dá um glória a Deus aí. Aleluias. Então abre a palavra do Senhor no texto do Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo de número 35. Que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse ele aos seus discípulos: Passemos para outra margem. Olha só o que Jesus disse. E naquele dia, sendo já tarde, disse ele aos seus discípulos: Passemos para outra margem. Feche sua Bíblia e preste atenção na palavra que o Senhor tem para a tua vida nessa noite. Na palavra rema que Deus tem para você nessa noite. Jesus aqui disse aos seus discípulos: Passemos para outra margem. E todas as vezes que você vai passar para outra margem, acredite, você vai ter um novo desafio. Todas as vezes que você vai mudar de fase, todas as vezes que você vai passar para outra margem, você vai ter desafios. Entenda isso. Passar para outra fase nunca é pacífico. Sempre existe lutas e tempestade no caminho da travessia. Eu entendo que neste momento que você está mudando de fase para outra margem, existem alguns princípios para você ser bem sucedido na travessia. E essa noite eu quero falar de alguns princípios para você ser bem sucedido na travessia e você realmente desfrutar de uma vida abundante, de uma vida realmente cheia da presença de Deus. Mas, queridos, entenda que toda mudança vai ter desafios. Quantos estão prontos aqui para os novos desafios? A Bíblia fala nesse texto que veio uma grande tempestade, tentando realmente impedir os discípulos de atravessar para outra margem. Mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na tempestade. Diga comigo: meu Jesus estava dormindo na tempestade. Primeiro ponto da mensagem dessa noite: para você realmente fazer uma travessia segura e para você realmente ser bem sucedido, você só pode acalmar uma tempestade se você for capaz de dormir no meio dela. Você só pode realmente acalmar uma tempestade se você for capaz de dormir no meio dela. Então te acalme, Deus está no controle. Amém ou não amém? Você vai viver um tempo de conquista. Creia que você realmente vai viver esse tempo de conquista. Há coisas que acontecem na sua vida que são terapêuticas, elas vêm para te curar. Há situações que acontecem na sua vida que são terapêuticas, elas vêm para te tratar, para te curar, para realmente fazer você ainda melhor. Entenda dessa forma. Quando a Bíblia fala, livra-nos da tentação, ela está falando de um tipo de luta que vai nos machucar e não vai nos curar. Entenda que Deus está no controle da sua vida. A Bíblia diz: as minhas ovelhas, eu as conheço e a tenho na palma das minhas mãos. Deixa eu te dar uma notícia nessa noite: você está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. Agora entenda que Jesus acalmou a tempestade e não as pessoas. Esse Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está aqui nessa noite para operar em teu favor e na tua vida. Esse é o Jesus vivo que eu estou ministrando e pregando nessa noite. Esse Jesus, ele chega para o vento e ele diz: aquieta-te. Esse Jesus, ele chega para o morto que já está 4 dias no sepulcro
e ele diz: sai para fora. Esse Jesus, ele chega para dor, para depressão, para opressões demoníacas, e ele diz: para fora. Esse é o Jesus que pode todas as coisas. Jesus mostra nesse texto que ele tem realmente um relacionamento com o Pai. Jesus, ele mostra nesse texto que realmente a tempestade, as doenças, os ventos e até o inferno lhe obedecem. Esse é o Jesus que você serve. Esse é o Jesus que se faz presente aqui, que pode todas as coisas em teu favor. Então diga para o seu irmão: essa noite é noite de mudar de fase. Você precisa confiar que Deus está trabalhando em teu favor. Você precisa realmente acreditar que Deus, ele está no controle da tua vida. Você precisa acreditar que Deus não te abandonou, mas que ele está presente. A Bíblia diz em Romanos 8:28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, para você realmente mudar de fase, para você passar para outra margem, para você fazer uma travessia segura, entenda, você vai ter que estar pronto para dormir no meio dela. Você vai ter que estar pronto para realmente descansar e confiar que aquele que está contigo é poderoso e não vai te abandonar. Segundo ponto da mensagem dessa noite: para você realmente fazer uma travessia segura, temos que ter visão de fé e confiança. Diga comigo: temos que ter visão de fé e confiança. Um homem pode de fato ser teologicamente instruído e espiritualmente ignorante. Não é porque se conhece a Bíblia que se tem de fato intimidade com Deus e relacionamento com Ele. Você não terá intimidade com Deus se você não tirar um tempo para Ele. Aquele que é casado aqui nessa noite, se você não tirar um tempo para sua esposa, se você não tirar um tempo para o seu esposo, você não vai ter realmente um relacionamento saudável. Você não vai ter intimidade com ele, com ela. Você papai, você mamãe, se você não tirar um tempo com os seus filhos vão crescer e você não vai realmente ter um relacionamento saudável com eles. Nós precisamos realmente ter um tempo saudável com o nosso Deus. Nós precisamos tirar um tempo para se relacionar com Deus. Todo encontro com Deus, querido, gera quebrantamento, gera humildade. O dia que você descobriu que você é humilde, você deixou de ser humilde. Entenda que há pessoas que encontram as Escrituras sem encontrar a Cristo. Eles substituem o relacionamento por religião, e o relacionamento vira liturgia. Nós precisamos realmente se posicionar, e nós precisamos realmente se relacionar com Deus. Deus fica mais impressionado com a sua fé do que com seu conhecimento teológico. Não basta você conhecer a palavra, você precisa realmente ter fé. E ter fé é você realmente conhecer o teu Deus dia após dia, se relacionar com Ele, a ponto de ter confiança e saber que Deus vai entrar com providência no seu devido tempo. É isso que nós precisamos. Então Deus fica mais impressionado com a sua fé do que com o seu conhecimento teológico. Entenda isso. Nicodemos tinha teologia, mas Bartimeu tinha fé. Os fariseus tinham teologia, mas a mulher do fluxo de sangue tinha fé. A mulher Ciro-fenícia tinha fé. Querido, o centurião tinha fé, a ponto de Jesus se maravilhar com ele. Olha o que diz o texto em Mateus 8:10.
Jesus se maravilhou-se ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus se maravilhou vendo naquele homem tamanha fé. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quando Jesus olha para você, Ele fica maravilhado com a fé que realmente você tem nele, ou Ele fica decepcionado? Nós precisamos realmente confiar nele plenamente, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos realmente ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível realmente você agradar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entenda isso. Smith Hort, um homem que ressuscitou 18 mortos, ele disse: eu posso tirar mais proveito de Deus crendo nele por um minuto do que clamar por ele a noite inteira. É forte demais, igreja, isso. Ele simplesmente está dizendo que ele pode tirar mais proveito de Deus crendo nele por um minuto do que clamar por ele a noite inteira e não ter fé. Nada adianta você chegar diante de Deus cheio de blá 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 blá, se você não confiar realmente que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que pode transformar realidades. Nada adianta você se colocar realmente na presença de Deus sem realmente se relacionar com Ele, sem realmente ter fé, sem você realmente ter visão de fé e confiança. Não basta simplesmente se prostrar, nós precisamos se entregar de corpo e alma, com todo o nosso coração. Amém ou não amém, igreja? Amém. Se você está orando e não está crendo que vai realmente mudar essa situação, pare tudo agora. E nessa noite, peça a Deus que Ele realmente venha agir na tua vida e que você realmente venha ter fé, que você realmente venha confiar nele plenamente, de todo o seu coração. Faça isso e você realmente vai ganhar o coração de Deus. E se você ganhar o coração de Deus, você não precisa ganhar o coração de mais ninguém. Ganhe o coração de Deus, chame a atenção de Deus para a sua vida, e aí então você realmente vai viver uma vida abundante na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém, querido? Jesus nos ensinou isso. Se você quer saber como você tem que fazer as coisas, se você realmente quer saber como que você tem que se comportar diante de Deus, diante das circunstâncias adversas, o meu conselho para você nessa noite: leia os 4 evangelhos, a biografia de Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus é Deus como Ele é e homem como deveria ser. Nós precisamos realmente aprender qual é o posicionamento diante de Deus e como que nós temos que ser diante das circunstâncias. Nós precisamos realmente se posicionar. Uma grande fé não vem de um grande esforço, mas sim de uma grande entrega. Por quê? Porque o salmista diz, no Salmo 51, 17, parte B: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Fé não é aquilo que você acredita, mas aquilo que você espera. Diga para o seu irmão: fé não é aquilo que você acredita, mas aquilo que você espera. Você realmente tem a certeza que vai acontecer. Eu me recordo nesse momento que quando eu saí juntamente com alguns irmãos de uma vigília, e eu vi até esse terreno, que aqui era um depósito de pedras, e nós ungimos esse terreno, sem conhecer o dono,
sabendo que esse terreno estava avaliado em mais de R$1 milhão, e sabendo que nós não tínhamos nem 1% do valor. Mas nós chegamos aqui e nós realmente, confiando em Deus, nós sabíamos que Deus, Ele podia sim fazer uma grande obra nesse terreno. E nós oramos a Deus, e nós ficamos esperando o dia da construção desse templo. E na semana seguinte, o proprietário, sem que eu soubesse, me procurou. E ele disse: pastor, eu tenho um projeto para aquele terreno ali, se o senhor aceitar, eu construo uma nova igreja, como o senhor quiser. Entenda uma coisa, você precisa esperar, você precisa acreditar, você precisa confiar. E hoje nós estamos aqui, desfrutando de algo que nós já esperávamos, que a liderança já esperava. Eu quero desafiar você nessa noite, a realmente confiar plenamente em Deus, a ponto de esperar aquilo que você tem sonhado vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquilo que você tem projetado, aquilo que você tem colocado aos pés do Senhor, vai acontecer. Espere, porque vai acontecer. O medo é a fé do diabo, entenda isso. É quando você acredita que o inimigo tem mais força, é quando você começa a acreditar que tudo vai dar errado. É quando você realmente não tem uma visão de um Deus que dá vida pelas suas ovelhas, que tem as suas ovelhas na palma das suas mãos. É quando você realmente não tem essa visão de um Deus que pode todas as coisas, que é o teu pastor e que nada vai te faltar. Medo é fé no diabo. Então, querido, confie em Deus, acredite, deposite toda a sua confiança nesse Deus que pode todas as coisas. Tire os olhos de você, porque você é limitado. Eu lembro que quando eu olhava para mim, diante de um projeto tão grande, eu dizia: Deus, não, porque eu estava olhando para mim. Mas quando eu tirei o foco de mim e eu comecei realmente a focar em Deus, as coisas começaram a acontecer. Nessa noite que você possa realmente entender essa palavra, tire o foco das suas possibilidades, porque você é limitado, mas para o teu Deus não há limites. Diga para o seu irmão: não há limite para o nosso Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o quê? O socorro. Querido, Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então é tudo, é tudo. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, eu não sei qual é o momento que você está passando, eu não sei qual é a tempestade que você está atravessando, mas entenda uma coisa: se você for capaz de dormir na tempestade, se você realmente ter visão de fé e confiança, você vai atravessar, porque a vitória é certa na tua vida, em nome de Jesus. Porque a vitória é certa na sua vida. Querido, então, entenda que o milagre só é difícil se você achar que tem a ver com você. O milagre só é difícil se você realmente achar que tem a ver com você. Quero desafiar você a realmente olhar para a Bíblia e tirar a letra daqui. A letra tem que sair daqui e fazer parte da sua vida. A história tem que se manifestar. É você realmente acreditar que você é tudo que a Bíblia diz que você é, que você tem tudo que a Bíblia diz que você tem,
e que você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Então diga comigo: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Então, querido, a letra tem que se manifestar na sua vida. A história tem que sair daqui e realmente fazer parte do seu dia a dia. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que estava lá juntamente com os discípulos, que acalmou a tempestade, é o mesmo Jesus que está aqui e pode todas as coisas na minha e na tua vida. Então, qual é a palavra que tem que sair dessa página? Qual é a palavra que tem que sair desse livro? Qual é a palavra que tem que sair da Bíblia? É uma palavra de cura. Receba aí cura, então, em nome de Jesus. É uma palavra de libertação. Receba a libertação na tua vida. É uma promessa, que você realmente venha viver as promessas de Deus todos os dias da sua vida, porque aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Ele é fiel e justo para cumprir. Queridos, eu tenho realmente vivido a cada dia e desfrutado das promessas de Deus. Se eu fosse olhar para o homem, eu não estaria desfrutando das promessas. Mas quando você olha para o Senhor, você realmente vive a cada dia as promessas de Deus. Mas para isso você tem que crer. Em Marcos 9:23, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu entendo que Deus está procurando pessoas que saibam lidar com o peso da bênção. Deus está procurando pessoas que saibam lidar com o peso da bênção. É promessa para nós que as bênçãos iriam correr atrás de nós e nos alcançar. É você olhar para o seu irmão e dizer assim: meu irmão, eu estou vivendo um tempo do sobrenatural de Deus. Eu estou realmente vivendo um tempo de bênção na minha vida. É tanta bênção, que eu estou até arcado. Quero profetizar na sua vida que você vai andar arcado do peso da bênção, em nome de Jesus, porque as bênçãos vão correr atrás de vocês, irão alcançar a vida de vocês. Deus está procurando pessoas que realmente venham viver um dia de cada vez e que realmente saibam lidar com as bênçãos e que as bênçãos não o afastem da sua presença. Porque muitas vezes pessoas são abençoadas e depois que recebem as bênçãos se afastam dos caminhos do Senhor. Quantos amigos meus na adolescência, na juventude, que receberam as bênçãos e se afastaram e hoje estão afastados, mas Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que quanto mais é abençoado, mais ele se entrega, mais ele confia, mais ele realmente se relaciona com Deus. É isso que nós precisamos a cada dia, se relacionar. Nós precisamos realmente confiar, nós precisamos realmente se entregar ao Senhor. Quantos acreditam nessa palavra? Dá um glória a Deus aí. Aleluias. Acredite, paz não é ausência de conflito. Paz é autoridade sobre o caos. É você realmente saber que vai dar tudo certo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. É você realmente ter autoridade. Jesus Cristo, Ele disse que nós faríamos obras ainda maiores do que Ele fez. Deus está esperando realmente eu e você a cada dia se posicionar e colocar a mão no enfermo e o enfermo ser curado, a colocar a mão sobre o oprimido e ele ser liberto em nome de Jesus. Deus quer te usar de uma forma toda poderosa.
Entenda isso nessa noite. Entenda isso nessa noite. É isso que o nosso Deus tem para cada um de nós. Se você quer passar para outra margem, você precisa crer no Senhor e ter atitude. Ter atitude. Para andar sobre as águas, você precisa sair do barco. Para acontecer grandes coisas na sua vida, você precisa se mover. Você precisa se mover, entenda isso. Há pessoas que dizem para mim: pastor, eu estou esperando em Deus. E sabe qual é a minha fala? Deus está esperando em você. Muitas pessoas estão esperando em Deus. Deus está pronto para te abençoar. Deus está pronto para te usar. Deus está pronto realmente para fazer grandes coisas na tua vida e através de você. Ah, mas eu estou esperando em Deus. Nessa noite o Senhor nos fala: Deus está esperando em cada um de nós. Atitude. Se há 4 anos atrás eu estivesse esperando em Deus, ou se hoje eu estivesse ainda esperando em Deus, eu não estaria realmente desfrutando de grandes promessas que Deus está se cumprindo, Deus está cumprindo na minha vida. Eu estaria talvez no banco de uma igreja, engessado. Por isso que eu sempre falo: você que está aqui nessa noite, você não pode simplesmente ser alguém que só vem no culto, porque Deus tem um grande propósito na tua vida. Deus quer te usar poderosamente. Entenda que Deus tem um plano global para a tua vida. Você crê assim? Então receba essa palavra no teu coração. Queridos, cada palavra liberada do altar, se cada um de nós entendesse o poder que ela tem, você estaria nos cultos só com as mãos estendidas assim, ó: eu recebo, eu recebo, eu recebo em nome de Jesus. Então recebe essa palavra nessa noite em nome de Jesus, querido, porque você vai viver o sobrenatural de Deus. Você realmente vai desfrutar de uma vida abundante, em nome de Jesus. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Entenda isso. Diga para o seu irmão: mova-se. Balança ele. Diga: mova-se. Isso, dá um chacoalhão nele. A maioria dos cristãos procuram andar em caminho seguro, mas andar pela fé é andar em caminhos desconhecidos. É sair do conhecido para o desconhecido. Deus quer te levar a novas conquistas. Deus quer te levar às novas realizações. Esperam por ti, amém? Deus quer realmente fazer de você um homem, uma mulher bem-sucedido. Um homem, uma mulher realmente que vive os propósitos dele. A Bíblia diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o que? Ser dia perfeito. Olha só que forte isso, igreja. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Queridos, nós precisamos crer a cada dia que o amanhã será muito melhor do que hoje. Amém ou não amém? Amém. O Walt Disney disse: se você pode sonhar, você pode fazê-lo. Se Deus nos permite sonhar, é um Deus que vai fazer com que os nossos sonhos se tornem realidades. Sonhe alto, sonhe grande, porque grandes coisas Deus quer fazer na sua vida.
Grandes coisas Deus tem para você. Queridos, não se limite diante do seu Deus. Você é limitado, mas o teu Deus não é limitado. Não é limitado. Jesus disse: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será o quê? Feito. Queridos, eu vejo você indo mais longe. Amém ou não amém? Eu vejo você realmente, eu entendo que você nessa noite está mudando de fase, e você realmente vai fazer essa travessia, confiando, tendo fé, a ponto de descansar no meio da travessia, a ponto de dormir no meio da travessia, porque enquanto você dorme, Deus trabalha em teu favor. Enquanto você dorme, Deus trabalha em teu favor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas realmente confie no teu Deus. Então, o primeiro ponto, para você realmente fazer uma travessia segura e realmente passar de fase, você precisa estar pronto para dormir na tempestade. Segundo ponto, você precisa ter visão de fé e confiança. E o terceiro e último ponto, você precisa crer e profetizar sobre as circunstâncias. Diga comigo: eu preciso crer e profetizar sobre as circunstâncias. Queridos, nós precisamos realmente crer e profetizar diante das circunstâncias. Deus perguntou a Ezequiel: pode viver esses ossos? Qual foi a resposta de Ezequiel? Tu o sabes, Senhor. Aí olha o que Deus disse para ele. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Ele obedeceu. Diga comigo: obediência. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Queridos, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus, aquilo que está morto vai voltar a ter vida. Aquele sonho que você enterrou, querido, você pode voltar a sonhar, porque Deus vai realizar na tua vida. Em nome de Jesus, aquilo que para você não tinha mais jeito, aquilo que para você não adiantava mais, eu quero dizer para você nessa noite, que em Deus você pode todas as coisas, porque tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crê. Pastor, a minha família está destruída. Deus pode restaurar. Pastor, os meus negócios estão indo de mal a pior. Deus pode mudar nessa noite essa situação, e você realmente viver um novo tempo. Deus nessa noite está te convidando a mudar de fase, a passar para o outro lado da margem, porque novos sonhos, novas conquistas, novas realizações esperam por ti. Creia, creia, mas profetize. Profetize. Eu lembro que quando a minha esposa ficou doente, eu lembro que eu ia no hospital.
E para mim foi um tempo muito difícil, porque nós tínhamos o sonho de comprar uma casa nova. Casados novos, casalzinho novo. E eu lembro que quando nós realmente realizamos esse sonho, a minha esposa ficou doente. E eu olhava para minha casa nova e eu não tinha alegria. E eu ia para o hospital e eu via minha esposa doente. E eu sempre profetizava. E eu sempre orava. E eu dizia: em nome de Jesus, ela vai se colocar de pé. Em nome de Jesus, ela vai se colocar de pé. Eu olhava para as circunstâncias. E as circunstâncias não sustentavam a minha fé. Mas o meu socorro vem do alto, do Senhor. E quando eu foquei em Deus, Deus realmente fez um milagre e colocou a minha esposa de pé para a honra e glória do seu nome. Eu quero desafiar você realmente a olhar para as circunstâncias que dizem não, e você começar a estender as suas mãos e profetizar que essa realidade vai mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra continua dizendo que a seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Quero profetizar para você que o que Deus tem para você é tão grande, tão grande, tão grande, que você nem imagina. Entenda que Deus vai superar as tuas expectativas. Deus vai superar as tuas expectativas, porque o nosso Deus realmente é um Deus que pode todas as coisas. Queridos, nessa noite, diga palavras em seu favor, libere a sentença, quebre os grilhões, traga à existência as palavras que Deus colocou em seu coração e profetize a respeito de você e de todos que te rodeiam. Esse mês Deus vai te dar palavras, essa semana Deus vai te dar palavras, e eu quero desafiar você a profetizar, a você realmente colocar em prática, a você dizer: vai dar certo em nome de Jesus, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: vai dar tudo certo em nome de Jesus. Acredite, querido, acredite que a autopiedade não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a sua fé nele. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quero dizer algo para você nessa noite: o diabo sempre subestimou a todos nós. Ele subestimou a Jó, achando que Jó não aguentaria passar por aquele momento tão difícil na vida dele. Ele subestimou o próprio Jesus. O diabo subestimou também a mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue, a Bartimeu. O diabo subestimou a Jairo, levando até uma palavra de derrota. E quando Jairo está prostrado diante de Jesus, os amigos de Jairo chegam para ele e dizem: Jairo, não adianta mais, a tua filha morreu.
O diabo subestimou a todos, e até hoje ele tem feito isso. Ele tem investido todas as suas fichas em nós, não acreditando que você é capaz de atravessar, não acreditando que você é capaz de continuar firme. Ele tem depositado todos os dias as suas fichas, acreditando que você não vai mudar de fase, que você não vai atravessar. Mas eu tenho uma notícia nessa noite: ele investiu as suas fichas e perdeu, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Então aplauda o Senhor e dá um brado de vitória. Aleluia!